Olá e boas-vindas à nossa análise textual de hoje. É excelente ter a companhia de todo mundo para a gente desvendar juntos as complexidades de um manuscrito antigo que é, francamente, fascinante. O nosso foco hoje vai ser mergulhar de um jeito bem objetivo e rigoroso na forma como o autor constrói uma estrutura profunda sobre o sofrimento, a resiliência e a crença humana. Nós vamos usar como base o trecho da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 10. E sabe o que torna esse material tão cativante? É a forma meticulosa como ele lida com a experiência da dor. Ele não simplesmente descarta o sofrimento. Muito pelo contrário, ele dá a essa dor um propósito incrivelmente específico. Então, para quem curte entender como textos antigos moldavam a resiliência humana frente a adversidades extremas, preparem-se, porque essa explicação vai explodir a nossa mente. Bom, vamos mergulhar logo de cara no versículo 6. A gente nota imediatamente um paradoxo impressionante aqui. O texto coloca duas emoções humanas completamente opostas, lado a lado. De um lado, a exultação, que é aquela alegria profunda, vibrante. Do outro, a tristeza. O autor escreve que os leitores exultam, ainda que agora devam ser entristecidos. É uma justa posição que prende a nossa atenção na hora, né? Porque, pensem bem, como é possível celebrar e ao mesmo tempo carregar um fardo de tristeza tão pesado? O manuscrito não foge dessa contradição de jeito nenhum. Na verdade, ele a usa como o grande alicerce para toda a lógica que vem a seguir. E isso nos leva a consolidar o nosso primeiro grande tema, o paradoxo das provações. O que é absolutamente fundamental a gente compreender aqui é que o autor reconhece a dor real causada por aquilo que ele chama de todo tipo de provação. Não tem nenhuma tentativa de minimizar o sofrimento, sabe? Aquela positividade superficial, tóxica, não existe aqui. A tristeza é tratada como uma resposta legítima e inevitável às porradas que o mundo dá. Ao validar essa tristeza, o texto cria uma conexão de empatia fortíssima, deixando claro que sentir dor não anula, de forma alguma, a nossa capacidade de manter uma crença firme ou uma alegria superior. Mas olha só, tem um detalhe que muda toda a perspectiva. O texto menciona uma condição número 1, uma restrição crucial inserida nessa experiência de dor. Ele afirma que essa tristeza por causa das provações acontece por um pouco de tempo. Essa demarcação temporal é genial, tanto do ponto de vista psicológico quanto estrutural. O sofrimento não é enquadrado como um estado permanente ou final. Não, ele é passageiro. É uma fase transitória, efêmera e que, segundo o manuscrito, é estritamente necessária para cumprir um propósito maior. Ao colocar um prazo de validade na dor, dizendo que é por um pouco de tempo, o autor injeta uma dose cavalar de esperança e resiliência na equação. E isso ilustra brilhantemente o nosso segundo tema, lá no versículo 7. Para explicar a utilidade e o propósito dessas provações temporárias, o texto usa uma das imagens mais ricas e vívidas que a gente tem da antiguidade, a metáfora do ouro. Em vez de dar uma justificativa puramente abstrata, filosófica, o autor joga a gente para um processo físico do mundo real. E aqui vai um detalhe super interessante sobre a metalurgia daquela época. Os antigos ourives sabiam que o ouro estava finalmente puro, sem impurezas, apenas quando eles conseguiam ver o próprio rosto refletido, como num espelho, no metal derretido. A purificação extrema pelo calor dos fornos vira exatamente a lente pela qual a dor humana deve ser entendida. Colocando isso na balança para analisar o argumento, a gente vê o ouro de um lado. O texto nota que, por mais precioso e caro que seja, o ouro é perecível. E mesmo assim, ele é submetido a um fogo extremo para ser refinado, para que as impurezas sejam queimadas. Em contrapartida, do outro lado, a gente tem a fé. O autor crava que essa crença é muito mais valiosa do que o ouro. O paralelo é direto e muito inteligente. Assim como o fogo testa e purifica o ouro físico, as provações testam e comprovam a genuinidade da nossa fé espiritual. O sofrimento é o forno, ele não está ali para destruir ninguém, mas para revelar a autenticidade e a resiliência daquilo que carregamos do lado de dentro. E, logicamente, esse processo de refinamento não acontece no vácuo. De acordo com o manuscrito, essa fé, depois de ser testada e comprovada pelo fogo das provações, tem um destino muito claro. O texto especifica 3 resultados diretos que vão rolar no momento futuro, que ele descreve como o tempo quando Jesus Cristo for revelado. E esses resultados são louvor, glória e honra. Ou seja, o sofrimento ganha um significado utilitário profundo. A dor presente é quase como um investimento que culmina num reconhecimento e numa recompensa gigantesca no futuro estruturado pela narrativa. Avançando um pouquinho para o versículo 8, a gente esbarra no nosso terceiro tema, a fé no invisível. É aqui que o autor introduz uma mudança fenomenal na forma de pensar e de crer.
Ele explora a natureza de um relacionamento e de uma lealdade absurda em direção a uma figura que não está fisicamente ali. O texto aborda exatamente esse desafio de se comprometer até o pescoço com alguém que está além do alcance visual imediato. E isso eleva a complexidade da crença que está sendo testada nas provações, né? Vamos tentar colocar isso em perspectiva. Pense no quão radical era essa ideia lá no primeiro século. Amar e seguir devotamente um líder que ninguém conseguia ver. Agora, o que é realmente interessante observar aqui são as respostas emocionais e cognitivas profundas dos receptores originais do texto, que contrastam totalmente com a falta de evidências visuais. A lista de ações daquelas pessoas é de cair o queixo. Eles, abre aspas, mesmo não o tendo visto, o amam. Eles, apesar de não o verem agora, ainda creem. E a consequência disso não é só cruzar os braços e aceitar passivamente. A consequência é a ação de exultar com alegria indizível e gloriosa. Gente, essa é uma afirmação poderosíssima sobre a nossa capacidade humana de nutrir convicções de emoções profundas, amor, crença, alegria, que simplesmente transcendem os nossos sentidos físicos. E aí chegamos no versículo 9, que finca o nosso quarto tema, o objetivo da salvação. Tudo que a gente desconstruiu até aqui, as provações, o teste brutal do forno, a manutenção dessa fé inabalável em quem não se vê, tudo isso precisava de uma âncora absoluta, um propósito final que justificasse tamanho esforço, tanto emocional quanto espiritual. E o texto define essa âncora de um jeito muito claro como a salvação das suas almas. Esse é o ápice, né? É o grande prêmio final que motiva e dá combustível para manter a resiliência durante toda a jornada. Vamos passar para a próxima etapa, para ver como isso se constrói passo a passo, porque é uma sequência perfeita. O autor traça um mapa mental claríssimo, uma progressão lógica inegável que sustenta toda a teologia desse trecho. O passo 1 é o ponto de partida inevitável aqui no mundo material, as provações. Elas são o catalisador de tudo. O passo 2 é o resultado desse teste todo, o desenvolvimento e a prova de uma fé genuína, totalmente livre de impurezas. E o passo 3 é o destino final e definitivo dessa trajetória inteira, a salvação da alma. Nada é por acaso nessa estrutura. É uma fórmula cuidadosamente elaborada de causa, efeito e objetivo. Aí, chegando no versículo 10, o manuscrito faz um movimento histórico, que é uma verdadeira jogada de mestre, introduzindo o nosso quinto e último tema, a busca dos profetas. Para validar o sofrimento presente daquelas pessoas e dar peso às promessas, o autor não fica só jogando promessas para o futuro. Ele conecta as lutas do presente a um precedente histórico muito antigo e profundo. O texto afirma que essa mesma salvação, que eles agora buscam, foi objeto de uma investigação minuciosa, tipo um exame super detalhado, feito por profetas do passado. Então, o ponto crucial é a gente observar essa continuidade histórica da graça. Lá na Era Antiga, temos profetas notáveis que pesquisaram ativamente, investigaram tudo sobre a salvação. Na Era Profética, essas mesmas figuras falaram da graça que estava, desde o princípio, destinada aos leitores desse texto. E, finalmente, na Era Presente, o manuscrito posiciona os seus leitores como os receptores definitivos, que alcançam o objetivo de todo esse esforço de milênios. O autor eleva o status de quem está lendo, mostrando que o momento atual de fé é a culminação maravilhosa de toda uma história sagrada e ancestral. O que esse manuscrito magistralmente entrega não é só uma palavra de conforto, mas uma engenharia completa de significado para quando a gente se depara com o sofrimento. Ele transforma o metal bruto da dor no ouro puríssimo de uma crença testada e aprovada. E diante de tudo isso que nós exploramos hoje, eu quero deixar no ar essa pergunta fundamental para a gente refletir. Como as provações, por mais dolorosas e passageiras que sejam, atuam hoje na nossa vida como aquele fogo que molda, afia e comprova a genuinidade das nossas crenças mais profundas. Fica aí o convite para a gente aprofundar essa reflexão. Foi incrível poder guiar essa análise textual e esperamos que essa explicação tenha aberto novas e excelentes perspectivas. Até a nossa próxima investigação.